Hello galera, tudo bem com vocês? Tô aqui para falar sobre o volume 5 do mangá Ao no Haku. Eu venho feito aqui uns resumos, uma análise aí, todos os volumes aí até então. Então o volume 5 será o dessa vez. Se você quiser ver os vídeos anteriores, os volumes anteriores, vou deixar lá no final do vídeo para você tá dando uma olhadinha na playlist lá com todos os volumes anteriores. Mas enfim, o volume 5, estamos aí no momento do festival. Anteriormente, a Rina e o Taiki, eles acabaram tendo que ir juntos, né? Eles combinaram com um amigo dele, só que ele não pôde ir, ou talvez ele fingiu que não pôde ir, somente para os dois irem juntos. Mas então, o Taiki, ele acabou se encontrando com a Shinatsu, ela que estava andando com a garota perdida, né? Tentando encontrar seus pais, então ele também resolve então ajudar eles. Eles no meio do caminho, ele acaba encontrando com a Karen, uma amiga da Shinatsu, e ela fala que a Karen é a namorada do Haryu. Lembra que lá no início o Haryu falou que ele já namorava alguém? Então é a Karen. Então acabamos tendo pelo menos essa revelação. Que inclusive ela estava com ele, né? Não naquele momento, mas ela estava lá passeando, mas depois iria se encontrar com ele. Inclusive ela até fala com respeito a Shinatsu, né? Que ela havia encontrado ela no caminho. Mas, de qualquer forma, o Taiki e a Shinatsu levam essa garota, né? Que é a Yumi, o nome dela. Então um local lá onde ele poderia encontrar os pais, ou a mãe dela no caso, né, nesse caso. E enquanto o Taiki foi atrás dela, então a Shinatsu ela começa a conversar com ela com respeito a Yukata, que ela não estava usando a Yukata, né, a Shinatsu, mas que ela não se importava, né. Inclusive ela fala com respeito ao uniforme do basquete, né, que aquele é a vestimenta que ela mais gosta, o uniforme, né, que ela mais se sente à vontade. E jogar o basquete também é algo que ela mais gosta. Inclusive então nesse momento a Shinatsu lembra de uma conversa que ela teve com a Karen, né, com respeito ao Taiki, que a Karen ela falou que isso poderia, de certa forma, levar a algumas coisas, como por exemplo, algum sentimento a mais, algo do tipo. E a Shinatsu ela entende isso, ela sabe que isso pode acontecer, então é algo que ela não tá indo assim sem preocupação, ela realmente tem esses pensamentos, ela não é inocente com respeito a isso, ela realmente pensa nessas coisas. Mas depois disso a mãe da Yumi acaba aparecendo, ela se despede, inclusive a Yumi até dá um presente, né, um prendedor de cabelo para Shinatsu, que inclusive é com respeito a alguma idol, né, ou algum anime, não sei, mas é um prendedor que se destaca bastante por conta disso. Até o Taiki meio que de certa forma zoa um pouco ela. Então os fogos de artifício começam, o Taiki então volta até onde a Rina, então eles podem então terminar aí o festival. Mas então, terminando então esse momento, no dia seguinte as coisas voltariam ao normal com os treinos e tudo mais. O Haryu ele tá bem focado. Não só ele, a própria Rina também é bastante focada, tanto que o Taiki, em um certo momento ele chega até aí onde ela conversar, só que ela tá tão focada na música, nas coreografias, que ela nem sequer nota. Algo bem inusitado, né? Porque a Rina normalmente, ela sempre gosta de estar junto com o Taiki e tudo mais, então a gente realmente entende lá esse ponto, né? Que ela realmente tá focada na ginástica. O Haryu, no caso, ele também tá vencendo todo mundo. O Taiki, ele também tenta levar alguns conselhos que o Ryodo deu pra ele no treinamento, pra ver se ele consegue, então, melhorar e não perder mais. Então aí então todo mundo muito focado. A Shinatsu então também, ela, porque vai entrar nas nacionais, né, ela vai jogar a nacional, então logicamente ela é um dos que tá mais se esforçando também nesse caso. Em um certo momento o Taiki ele acaba dormindo até no próprio pátio lá onde a Shinatsu encontra ele, então rola um diálogo bem interessante, não um diálogo, né, mas só a Shinatsu conversando, porque como o Taiki tava dormindo, não tinha como ele conversar também. Mas a Shinatsu, um dos pontos que ela queria perguntar pra ele, mas aproveitou pra falar enquanto ele dormia mesmo, é se ele tá namorando com a Chrono, né, a Rina Chrono, que ela se dirige a ela da forma mais formal, né, no caso o sobrenome. Então, por conta dele ter ido com a Rina para o festival, talvez teve essa dúvida com respeito a Shinatsu. Será que os dois estão juntos, alguma coisa assim do tipo? E ela ficou meio triste, talvez, porque talvez o Taiki estivesse mentindo para ela, porque ele saiu dizendo que ia com os amigos, mas na verdade ele só estava junto com a Rina, que pelo menos o que a Shinatsu viu. Então realmente deve ter surgido essa dúvida com respeito a Shinatsu. Mas não tinha tempo para pensar nessas coisas. A Shinatsu logo iria para a competição da nacional, então não tinha tempo para pensamentos secundários. Ela agora tinha que se focar na nacional. Antes que a Shinatsu pudesse sair de vez, o Taiki acaba se encontrando com ela porque ele acabou esquecendo de alguma coisa, então ele foi lá, então entregaram. Inclusive, eles acabaram tendo uma conversa, né, de motivação e alguma coisa do tipo. Ela partiu então para jogar nacional, que seria em outra cidade aparentemente. O Taiki, ele tinha que continuar treinando, né? Inclusive, ele descobriu que algumas amigas da Shinatsu descobriram, então logicamente a Shinatsu ela também soube, né, que no caso respeito à ida dele com a Rina para o festival. Então, logicamente ele pensou tudo aquilo, né, com respeito a
aos maus entendidos, que talvez ele tivesse mentido, que iria com os amigos, mas não foi. Então teve todo aquele ponto aí na questão. Mas assim como a Shinatsu não tinha tempo para pensar sobre isso, o Taiki também era da mesma forma, né? Ele então continuou com um treinamento pesado. Indo lá já no dia da partida, ele se encontra com a Karen, que inclusive ela estava falando ao telefone com a Shinatsu, e ela acabou, assim que indo passar pro Taiki, ela acabou meio que desligando, né, na cara dele. E então eles vão lá assistir o jogo do Haryu, que inclusive o Haryu nem esperava que ela tivesse lá, mas ela foi lá para assistir ele jogar. Inclusive nesse momento a gente entende um pouquinho como é que foi essa relação, como é que é essa relação, né, da Karen com o Haryu, a questão dos dois, como eles dois começaram, né, o relacionamento, que inclusive eles se conheciam bem antes, bem no fundamental, né, que ela queria participar de natação, só que ela não sabia nadar, então o Haryu foi responsável por ajudar ela, por pelo menos ensinar o básico para ela, que ela nem isso ela sabia. Então aí a amizade foi aumentando, e até então que chegou o momento onde os dois eles resolveram ficar juntos, né, mas com o objetivo de que os dois não iam atrapalhar um sonho um do outro, né, não deixar que isso atrapalhasse o relacionamento também. Então é um relacionamento bem maduro, para certa forma, né? E enquanto todo esse flashback acontecia, o Haryu, ele então jogava a partida, né, contra o Ryodo, alguém bem forte, mas que mesmo assim o Haryu conseguiu vencer um set, mas não foi o suficiente. O Haryu acabou perdendo os outros dois, então levou a derrota. O Ryodo acabou vencendo mais uma vez, o que sinceramente já era de certa forma esperado, né? Ryodo é alguém muito forte, alguém de uma capacidade muito grande, então era esperado que ele vencesse, né? Logicamente o Haryu, ele se esforçou bastante, por bastante tempo, mas o Ryodo realmente era alguém acima, muito acima da média. Então ele acabou ficando com essa vitória. Então, logicamente, o Haryu ficou triste por conta disso. Ele saiu um pouquinho para ficar sozinho. Enquanto isso, a gente tem uma conversa da Karen com o Taiki, onde ela, já sabendo dos sentimentos que o Taiki tinha pela Shinatsu, ela fala com respeito a ele, se ele não vai se declarar, se ele não vai tentar dar um passo à frente. Mas o Taiki, ele tá indo com calma mesmo, né? Porque talvez se ele for de uma vez tentar já iniciar um relacionamento e ela não quiser, aí então o clima entre os dois na casa pode ser que não seja um dos melhores. Então, de certa forma, isso é até interessante, isso faz até sentido, né? Eu queria destruir com o clima naquela casa. E talvez a Shinatsu não estaria aí mais à vontade, né, na casa dele. Mas ele sabe que ele não pode ficar assim para sempre. Uma hora ele vai ter que fazer alguma coisa, né? Mas a Karen indo até onde o Haryu, né, onde ele tava lá pensativo sozinho, eles então conversam um pouco, né? E aonde o Haryu falou que ele não iria mais perder, ele iria vencer o próximo, pelo menos uma motivação aí para ele continuar treinando e continuar batalhando. E é então que, sem tempo para mais coisas, né, no dia seguinte seria o jogo de basquete da Shinatsu, né, da Nacional. Então ela agora tinha uma missão muito importante, principalmente porque ela é a principal jogadora. Acabou que ela tendo uma pressão muito grande em cima dela, né? Ela sabe que ela precisa dar o seu melhor, mas ela entende que as consequências podem cair pro time dela. Mas ela tinha que ir pra cima, principalmente que uma das amigas lembrou ela com respeito à fita que ela carrega, né? Então ela se lembrou do Taiki, porque ela tá se esforçando, porque os dois fizeram uma promessa de os dois irem para as nacionais juntos. Mas então, agora ela tinha que ir para cima. O Taiki, ele então, pensativo também sobre isso, né? Ele fica praticamente a quadra só pensando nisso. Então, no momento de tudo isso, todo esse pensamento, a Hina também aparece. Então, os dois conversam juntos, saem juntos, compram alguma coisa, né, pra comer. E a Hina, ela fala que também ela se deu bem na sua competição. Ela acabou ficando em terceiro lugar. Então aí o Taiki pelo menos parabeniza ela com respeito a isso. Mas um detalhe bem interessante, que agora que tivemos aí um momento aí bem interessante, porque enquanto era mostrado cenas do jogo que a Shinatsu estava tendo, né, no caso meio que estava acontecendo ao mesmo tempo, a Hina, ela meio que faz uma competição com o Taiki, onde ela subia no balanço e quem jogasse o tênis mais longe então poderia falar alguma coisa, né? Algum segredo. E foi exatamente o que fez, né? O Taiki jogou, então a Hina jogou o seu sapato, só que ela perdeu de propósito, exatamente para ela ter que contar um dos seus segredos, que no caso é que ela estava apaixonada por alguém. E é interessante que ao mesmo tempo que ela falou isso, a Shinatsu joga uma bola e erra uma cesta, né? Então meio que ao mesmo tempo a Hina se declara e a Shinatsu perde, vamos dizer assim, dessa forma, como se fosse uma derrota para a Shinatsu e uma vitória para a Hina. Mas vamos ver se essa derrota vai realmente ser uma derrota e a Hina realmente vai vencer mesmo esse duelo. Mas aí isso só vai ficar pro próximo volume mesmo, volume 6, eu vou comentar um pouquinho sobre isso.
É interessante que como que o autor ele desenvolve aí essa relação, né, esse triângulo amoroso, que sinceramente, independente de quem vence ou quem perde, são duas personagens bem interessantes, são duas personagens que têm um ótimo desenvolvimento. Ela desenvolve os dois realmente as personagens elas ficam com essa dúvida que quem merece mais, né? Mas realmente, independente, as duas são ótimas personagens e vamos ver como é que vai ficar o desenvolvimento, né, pro volume 6. Quero saber a opinião de vocês também, o que vocês esperam também, o que vocês estão achando de Ao no Hako, né? Tudo isso que está acontecendo aqui, se não me engano, já foi adaptado tudo em anime. Então, a partir do volume 6, vamos ver ainda os próximos desenvolvimentos. Comentei um pouquinho sobre o volume 5 e logo vai sair o volume 6. É isso. A gente então se vê no próximo vídeo.